Nesse vídeo eu vou falar sobre 3 mitos a respeito do cristianismo que são muito comuns e difundidos, especialmente no meio universitário. Sejam bem-vindos ao canal Somos Universitários Missionários, um projeto da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Eu sou Marcelo Santos. Primeiro mito que é muito comum a respeito do cristianismo, uma mentira muito difundida, é que o cristianismo é inimigo da ciência. Divulga-se a ideia de que o cristianismo é uma fé obscurantista, que não quer que as pessoas pratiquem a ciência, que quer que as pessoas fiquem ignorantes. Usa-se muito como uma justificativa desse mito o conflito lá que houve entre Galileu, que foi obrigado pela Igreja Católica a negar as suas próprias descobertas. Só que esse evento de Galileu, a gente precisa entendê-lo no contexto em que aconteceu, um contexto em que a Igreja Católica dominava politicamente tudo. E foi um conflito em que o Galileu não quis se submeter à autorização ou à autoridade do Papa, né? Ele dependia do que o Papa autorizasse a publicação do seu escrito, e ele publicou sem pedir essa autorização. E dentro da própria Igreja Católica havia alguns padres e arcebispos que leram e conheceram a obra de Galileu e concordavam com ela. Bem como havia também cientistas que não concordavam com a obra de Galileu. Só que o grupo contrário ao Galileu prevaleceu. Então foi mais uma questão política do que uma questão de inimizade com a atividade científica. Na verdade, a ciência, ela pôde florescer justamente nos países em que o cristianismo era a cosmovisão dominante. Foram as igrejas que divulgaram e criaram as primeiras universidades, né? O solo onde a ciência se desenvolveu é o solo do cristianismo, porque é no cristianismo que se entende que o Deus que criou o universo também é o Deus que nos criou a sua imagem e nos deu uma mente capaz de entender esse mesmo universo. Então, o cristianismo não é inimigo da ciência. Segundo mito a respeito do cristianismo, é que o cristianismo é uma religião branca e europeia. Isso não é verdade hoje e isso não é verdade na origem do cristianismo. O cristianismo, como você sabe, começou na Palestina, começou no Oriente Médio, que não tem nada de branco ali. E dali ele se espalhou para a Europa, sim, mas se espalhou também igualmente para a Ásia, chegando nos primeiros séculos até a Índia e entrando muito forte na África, né? O cristianismo ele se difundiu por todo aquele norte da África, Líbia, Etiópia, Egito. O Agostinho, conhecido como Santo Agostinho, o maior teólogo da igreja, era africano. E se você considerar, então, você pode colocar na sua lista de religiões tradicionais africanas, você pode colocar o cristianismo como uma dessas religiões tradicionais, porque chegou lá há praticamente 2000 anos atrás. E também hoje em dia o cristianismo está longe de ser uma religião europeia e branca, porque a maioria dos cristãos do mundo estão no hemisfério sul, estão na América do Sul, estão na África, estão em lugares pobres e não brancos, tá? Então isso também é um mito. E o terceiro mito sobre o cristianismo que nós vamos ver hoje é que o cristianismo é intolerante, opressor e violento. E é interessante essa crítica porque ela é feita justamente em cima de princípios cristãos. Essa crítica só é possível porque se vive numa cultura que foi cristianizada, porque é numa cultura cristã em que coisas como violência, opressão e intolerância são consideradas erradas, né? O valor da humildade, o valor da paz, o valor da gentileza são valores que foram trazidos pelo cristianismo. No Império Romano, por exemplo, a violência e a superioridade do patriarca, né, do pai, ele podia mandar matar os filhos, ele podia mandar matar a esposa, os escravos, e isso era considerado normal. O cristianismo é que vem
trazer esse cuidado com o humilde, com o pobre. É claro que ao longo da história, muitos cristãos e muitas instituições cristãs não viveram de acordo com o ideal do cristianismo. Isso é óbvio, mas isso também a própria teologia cristã explica, o pecado que habita em todos nós, inclusive nos cristãos. Então, esses mitos que são mais comuns a respeito do cristianismo. Espero que esse vídeo tenha ajudado e espero que você, se você curtiu, inscreva-se, compartilhe no seu canal e divulgue. Que Deus os abençoe.